Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom estar com vocês aqui novamente. Estaremos ministrando sobre estudo da palavra, estudo da Bíblia, como estudar, dando continuidade ao que o Jairo já começou a ministrando a semana passada. Bom, deixa eu já passar alguns recados para vocês antes que a gente comece. E aí assim as pessoas podem estar chegando aí, ok? Recados da comunidade. Todas as segundas-feiras temos a reunião com as mulheres, onde elas têm se encontrado às 20 horas. E pelo aplicativo Zoom, e tem sido um tempo precioso. Tenho conversado com a Michele, né, e ela tem falado, nossa, que tem sido um tempo valioso de estar ali junto com as mulheres, conversando, orando, chorando, dando risada, falando das coisas de Deus e abrindo o coração também. Né? Às terças-feiras temos as nossas reuniões caseiras sobre oração, né? Inclusive gostaria de falar para você, se você necessita, precisa de oração, nos procure, pode mandar mensagem, agendamos uma visita, estaremos indo até você, tá orando, intercedendo por você. Bom, às quintas-feiras temos a nossa live, hoje é a última, né, da série, né, que nós vamos estar ministrando, Deus ainda fala. E também temos aos sábados as reuniões dos jovens e adolescentes, e eles têm alternado questão de horário. Nós começamos com os adultos um estudo da Bíblia. Gostaria de estar convidando você, se você tem interesse de participar conosco, nos procure. Você vai ser bem-vindo. E nós temos alternado às sextas e aos sábados esse estudo da Bíblia. Aos domingos temos a nossa live, as pregações com o pastor Sérgio, às 19 horas, com exceção ao terceiro domingo do mês, que é a Santa Ceia. Nós estamos se reunindo às 10 horas da manhã, tá? Algumas casas estão abrindo as portas para receber pessoas, os membros da comunidade, pessoas que não são da comunidade, são bem-vindas para estar conosco, tá? Onde nós vamos tomar a ceia junto e logo em seguida vamos preparar um almoço, onde nós vamos ter um tempo de comunhão para falar um pouco do que foi ministrado da palavra de Deus durante o culto, ok? Seria isso de recados, né? Eu acredito que não tenho mais nenhum recado que me venha à mente. Tenho uma notícia muito boa para vocês da comunidade. Dentro de pouco tempo, uma notícia fresquinha saindo do forno, quentíssima, vai chegar para vocês. Somente o Ademar e o pastor Sérgio, né, está tendo acesso, mas logo nós vamos estar surpreendendo vocês com uma notícia maravilhosa, onde Deus tem nos ajudado em todo o tempo. Amém? Gostaria de estar orando para a gente estar começando a ministração, né, sobre a palavra. E hoje, como eu falei no chamado, nós vamos estar falando sobre o fator tempo, achando margem na nossa vida para estudar a palavra de Deus, e objetivo, né, estabelecendo um alvo para se relacionar de uma forma íntima, conhecendo a Jesus, ok? Queria orar para estar começando. Senhor Deus, eu peço no nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor esteja me capacitando, abrindo o coração e a mente dos meus irmãos que estão ouvindo, que essa palavra que vai ser ministrada, ó Deus, ela possa fazer a diferença, principalmente na minha vida e na vida dos meus queridos, ó Deus, e que nós possamos encontrar margem para poder se dedicar ao estudo da Tua palavra,
a conhecer a Tua palavra, Senhor, a buscar detalhes na Tua palavra que façam diferença na nossa vida. E que o Teu Espírito Santo gere em nós um objetivo, um alvo a ser alcançado, Pai. Para a glória do Teu nome eu te peço. Amém. Amém. Vamos lá, vamos dar continuidade então. A ministração onde o Jairo começou a semana passada, né? Como estudar a Bíblia, como estudar, né? E essa série de ministrações está engajada nessa temporada que nós estamos passando junto, né? Onde o pastor Sérgio ministrou as 2 primeiras lives falando sobre Deus ainda fala, né? Nós estamos extraindo esse conteúdo do livro chamado A Luta, de John White. Então hoje nós vamos estar falando sobre o fator tempo. E para iniciar, eu gostaria já de iniciar com uma pergunta, onde nós podemos fazer para nós mesmos, né, em questão do tempo, né? Onde eu vou arranjar tempo para fazer todo esse estudo da Bíblia? Cristo prometeu me dar descanso, mas parece que tudo que ele faz é sobrecarregar-me com tarefas extras. Tá? Essa pergunta muitas vezes aconteceu no meu interior, né? Onde eu assumi algumas responsabilidades a mais, né? E eu achei que era Cristo que estava me sobrecarregando. E não é bem assim. Não é Cristo que nos sobrecarrega com tarefas, somos nós mesmos que nos sobrecarregamos. Constantemente assumimos compromissos mais do que podemos cumprir e depois nos queixamos que estamos sobrecarregados. Entre encargos que assumimos, muitos são bons, tá? Mas não são essenciais. Muitos deles são triviais e sem sentido. Então, quando nós buscamos essa caminhada, essa jornada com Jesus, nós precisamos ter margem na nossa vida. E quando nós temos essa percepção que precisamos ter esse tempo, a vida se torna mais fácil e somos suficientemente mais sábios para entender que não precisamos ocupar todo o nosso dia com tantos afazeres, com tantos compromissos. Uma vida dedicada, essencial, é o que caracteriza uma liberdade. Sim, é essa vida que nós precisamos buscar, porque é ela que vai nos libertar. Nós precisamos nos dedicar a esse estudo da palavra, dando margem, achando tempo, eliminando da nossa vida muitas coisas que não são essenciais, são triviais, que não fazem diferença na nossa vida. E para nós, os cristãos, o estudo bíblico sério é algo essencial. Nós que seguimos a Cristo, nós que somos cristãos, precisamos nos dedicar à leitura da Bíblia. Nós necessitamos ter margem para poder se dedicar um tempo para poder estudar a palavra de Deus. Precisamos acabar com algumas coisas que não são vitais em nossa vida. Precisamos separar um período regular, além do estudo que nós precisamos fazer, precisamos ter a nossa leitura diária também da palavra de Deus. Nós precisamos ter essa margem para estudar a palavra de Deus, não abrir mão, tá? Do tempo que você tem da sua leitura diária. Ah, mas eu leio a Bíblia todo dia. Sim, é uma leitura, é fantástico. Se você faz isso, muito bom, tá? Mas aqui nós estamos falando de estudar a palavra de Deus. Nós estamos falando de você buscar, extrair da palavra de Deus detalhes que ali tem, tá certo? Então, nós precisamos ter margem para fazer isso, tá? Então, nós precisamos nos dedicar 2 a 3 horas diária, semanal, para poder estudar a palavra de Deus. É fácil encontrar tempos para comer, para dormir, para tomar banho, para trabalhar. Isso é essencial para a nossa vida. Comer faz bem para a nossa saúde, dormir faz bem,
Tomar banho, a nossa higiene, não tem como ficar sem tomar banho. Apesar que com esse tempo que passou de frio, aí muitas pessoas ficaram sem tomar banho. E olha, tem que tomar banho, viu? Trabalhar para ganhar o pão nosso de cada dia, certo? Mas também existe outros fatores que nós assumimos que nós precisamos pensar se isso não está consumindo o nosso tempo. Como um exemplo, não que isso seja ruim, isso é muito bom. Eu aconselho pessoas, famílias a fazerem isso. Ir a um cinema. Isso é fantástico. Prática de um esporte, futebol, corrida, bicicleta, entre outros. Isso é fantástico para a nossa saúde. Assistir um bom jornal. Eu sei que isso está raro hoje, parece que está em extinção assistir um bom jornal, tá? Faz parte da nossa vida, tá? Isso não tem como nós fugirmos, mas nós podemos pensar em que se o jornal não me faz bem, eu posso abrir mão do jornal. Se eu pratico esporte 2 horas por dia, eu vou passar a praticar 1 hora e meia por dia. Tá? E nós vamos ajustando a nossa agenda para encontrar estas margens que nós precisamos para ter esse tempo de leitura, de estudo da palavra de Deus. Aí você vai me perguntar assim, né? Como que eu vou fazer isso? Né? Uma ressalva que eu estava me esquecendo, que é o que eu vejo que tem roubado a nossa atenção tremendamente. Temos hoje em mãos uma tecnologia fantástica, tá? Mas existem pessoas que não conseguem desapegar das redes sociais, do Facebook, do Instagram. Eles se dedicam ali meia hora, 30 minutos, 30 minutos, 40 minutos, passando o dedinho ali, vasculhando, besbilhotando a vida das pessoas, para ter assunto para comentar, fofocando da vida das pessoas. No WhatsApp, quanto tempo nós dedicamos para esse aplicativo ali de ficar conversas sem anexo, ali sem sentido. E nós ficamos 40, 1 hora ali também. Tá? Nós precisamos filtrar um pouco mais isso. Fazendo isso, nós vamos encontrar margem para nos dedicarmos ao estudo da palavra. Irmãos, preste atenção nisso. São detalhes que nós temos deixado passar despercebido. Isso tem feito a diferença do lado negativo em nossa vida. Nós temos abrido mão do essencial que é a palavra de Deus para vivermos nessa vida onde não tem sentido essas coisas para nós. Tá? Como vou fazer esse estudo, Ademar? Como? Tá? Bom, para começar, nós precisamos, né, ter em mãos uma boa Bíblia de estudo. Se nós estamos falando de estudo da palavra e precisamos do fator tempo, de como estudar a palavra, eu vou indicar para você, ó, Bíblia de Estudo de Genebra. Presente, ganhei de presente. Meu mentor é fantástico, certo? A linguagem dela, muito boa, mas um pouquinho mais difícil, tá? Uma Bíblia com uma linguagem atual, tá? Com uma tradução moderna, né? Tem pessoas que são contra, mas eu gosto, tá? Eu comparo sempre, ó. A Bíblia, a Mensagem de Eugene Peterson, ela é parafraseada, como o Jairo falou na mensagem passada. Muito importante você ter uma Bíblia atualizada e uma Bíblia de estudo para você estar lendo e comparando o que ela fala, certo? Caneta para anotações e um caderno para você estar anotando. Isso é muito importante, tá? Poderia dizer para você também usar uma concordância ou uma chave da Bíblia. Eu tenho aqui, ó, essa enciclopédia bíblica. Ganhei também presente. Pessoas têm dado um dos melhores presentes que eu amo aqui, ó. Ganhar Bíblia, livros, tenho amado isso, certo? Tendo isso em mãos, ok? Você pode começar o estudo. Aí você pode me perguntar, Ademar, mas eu não tenho uma enciclopédia dessa. Irmãos, eu vou falar para você o que eu uso muito também quando eu estou estudando a Bíblia. Google, aplicativo, vou aqui, ó, digito a palavra, ele vai me buscar
vou pesquisando ali, ele vai me ajudando muito. Então, se você não tem uma enciclopédia dessa e você tem um celular, Google facilita muito a nossa vida, tá? Usem com sabedoria o celular, que isso vai ajudar muito, né? Bom, feito isso, pergunta, né? Por onde eu devo começar, né? Tem pessoas que perguntam, Ademar, eu quero ler a Bíblia, por onde eu vou começar? Certo? Antes da leitura desse capítulo desse livro, eu sempre aconselhava as pessoas a ler o Evangelho de João, né? Mas depois que eu fiz a leitura aqui, né, eu comecei a refletir e pensar um pouco. Eu sempre aconselho vocês começarem a ler pelos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Eu já tinha esse entendimento, mas aqui o livro me ajudou muito, ele abriu muito a minha mente para isso, tá? O livro de João, quando ele foi escrito, João estava defendendo o evangelho de Cristo, tá? Contra falsas heresias que estavam se levantando naquele tempo, falsas doutrinas, né? Então João precisou escrever esse livro para proteger a fazer uma proteção da divindade de Cristo. Então, hoje eu penso assim, se você me perguntar, eu falo, olha, lê o Evangelho de Lucas. As últimas pessoas que eu aconselhei, eu falei, leia o Evangelho de Lucas, comece lendo o Evangelho de Lucas. Tá? Não que o Evangelho de João não tenha sua importância. Isso são dicas, sugestões que nós estamos passando para vocês, certo? Tem o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, que tem os seus pontos a favor. O valor de todos eles reside na ênfase do cristianismo como uma fé histórica. Apoiam-se em fatos que aconteceram no tempo e no espaço. Mais do que isso, estão centralizados na vida, nos ensinos, na morte e na ressurreição do Deus homem, Cristo Jesus, que entrou no tempo e no espaço através de uma virgem há mais de 2000 anos atrás. Olha que maravilhoso quando nós começamos a buscar esse conhecimento. Isso vai nos ajudando muito, certo? E por que, Ademar, eu devo começar pelo Evangelho de Lucas? Bom, vou dar uma... Depois você tem que pesquisar também, você tem que estudar, não podemos dar tudo facinho para vocês, porque eu pesquisei, certo? E da mesma forma eu gostaria que você pesquisasse, e no que eu puder te ajudar eu quero, tá bom? Lucas foi um médico naquela época, e sendo médico ele foi detalhista em tudo que ele escreveu, né? Ele analisou todas as notícias sobre o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E ele registrou no mínimos detalhes, no mais exato possível. Então, por isso eu falo para você, comece lendo o livro de Lucas. Você vai ter ali muitos detalhes que Mateus e Marcos não colocaram. Tá? Então você vai encontrar algumas coisas a mais no livro de Lucas. Lucas, naquele tempo, ele foi um erudito, tá? Um homem que pesquisou, que estudou, e que fantástico ele colocar, Deus inspirar esse homem a escrever essa palavra maravilhosa para nós. Tá? Isso, como eu falei, são sugestão, tá? Para você que está começando a caminhar no Evangelho, tá? Siga, vai ser muito valioso para você. E você que já tem uma caminhada no Evangelho, que você já leu os livros, né, os Evangelhos, tá? E você quer ler as cartas paulinas, eu quero ler o Velho Testamento. Meu irmão, são sugestão, fique à vontade. O que importa, o que nos dá alegria é ver você estudando a palavra de Deus, você buscando um conhecimento da palavra de Deus. Tá? Voltando aqui, né? Tendo em mãos todas essas anotações aqui, que nós temos aqui a Bíblia, né? Atualizar mensagem, enciclopédia ou celular para você fazer as suas pesquisas, né? Eu penso assim que se você foi um aluno aplicado na escola,
né? Eu não precisaria falar nem muitas coisas para você, né? É dedicação. Se você estudou bem história, geografia, português, matemática, você se dedicou ali, você buscou esse conhecimento, tá? Uma única ressalva que eu preciso fazer para você, tá? É o Espírito Santo que gera essa revelação ao nosso coração da palavra de Deus, porque foi ele que inspirou a palavra. Quando você busca o conhecimento e a inspiração da palavra de Deus, maravilhosamente nós vamos caminhar, aprendendo cada vez mais da palavra, certo? E eu gostaria de enfatizar aqui o objetivo, né, desse estudo que você vai começar, esse estudo textual, é o seguinte, certo? Ver exatamente o que o texto diz, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, entender o significado ou o sentido. E terceiro ponto, pesquisar a relevância do texto para a vida contemporânea em geral e para a sua vida em particular. Ou seja, nós precisamos analisar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, o que ela nos fala nesse tempo atual que nós estamos vivendo, diante de todo esse processo de isolamento social, pandemia, crises, pessoas estão perdendo seus empregos, entre outros, no contexto geral, tá? E para a minha vida particular, para a sua vida particular, o que a palavra de Deus fala para nós, certo? Sendo assim, gostaria de passar para você alguma dica, como um exemplo, a Bíblia de Estudo Genebra, ou a mensagem também. Antes de começar o livro de Lucas, antes de iniciar o capítulo 1 ali, você um pouquinho antes ali, ele vai te dar uma introdução. E essa introdução é maravilhosa quando você começa a ler ela. Ela te abre a mente de uma forma que quando você entra na leitura realmente do texto, da palavra, do capítulo 1 em diante, parece que você já está entendendo de uma forma melhor aquilo que o autor quer passar. Ok? Então, ter uma boa Bíblia para você estudar é fantástico, tá? E quando nós estudamos, lemos a introdução, nós aprendemos que o que aconteceu naquela época, o que estava acontecendo naquela época em que o livro foi escrito, né? A situação que o autor estava vivenciando, né? Os problemas que estavam acontecendo, né? Entre outras coisas, nós vamos aprender muito, certo? E faça anotações, tá? Enquanto você está lendo ali a introdução, escreva, anote, tá? Depois leia o livro todo, não apenas uma vez, tá? Leia diversas vezes e toda vez que você passar por essa leitura, que algo te chame a atenção, marque ali na Bíblia. Risque a sua Bíblia, não tenha medo não, marque ali, anote no caderno, tá bom? Faça anotações, isso é importantíssimo, tá? Feitas as anotações, depois de uma leitura mais minuciosa, quando você vai estudar mesmo, aquilo vai te abrir assim os seus olhos, você vai falar, Deus está falando isso comigo. Se atente no que Deus fala através da palavra com você, tá bom? E quando você ler o livro todo, não leia com a sua mente vazia, não. Leia pensando ali assim, ó, o que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando resposta, então gere perguntas, faça pergunta para a Bíblia, né? Qual foi o propósito do autor? Por que ele registrou tais incidentes? Será que o livro pode ser dividido em seções? Tá? Então faça pergunta ao texto, faça pergunta à Bíblia. Você vai ver só que você vai obter respostas, tá? Muitas você vai encontrar, mas muitas vezes a Bíblia não vai te responder também, porque Deus não é obrigado a responder a nós. Nós sim somos obrigados a responder a Deus, tá bom? E quando você conseguir essas respostas, né, a essas perguntas, acrescente outras introduções às suas anotações. Elabore um esboço ali, né, anote, faça um esboçozinho ali do que você entendeu,
tá? Procure pessoas para conversar também, tá? Isso é muito importante. Eu, quando eu tenho dúvidas, eu procuro pessoa para me conversar, para buscar entendimento, certo? A partir daí, tá? Você estará em condições de examinar cada detalhe da palavra de Deus. Você vai conseguir observar de forma diferente a palavra de Deus, pois terá começado a entender o contexto geral de cada parágrafo, sentença e palavra. E ao fazê-lo, terá em mente algumas perguntas, né? O que a passagem realmente me diz? Qual é o seu significado? Como ela se aplica aqui e agora? Uma sugestão para você: não passe o carro à frente dos bois. Você já deve ter ouvido isso na sua vida, né? Se você está na primeira pergunta, o que a passagem realmente me diz? Busque resposta para ela. Até você encontrar, quando você encontrar, você pula para a segunda pergunta e assim sucessivamente. Não tente responder a terceira se você não respondeu nem a primeira, tá? Entenda, nós precisamos entender como estudar a palavra de Deus, ok? Diante de tudo isso aqui que nós temos visto, né? Eu acredito que não precisaria nem falar muitas coisas mais para você, tá? Sugestão que eu vou te dar. Existem muitos livros hoje que nos ajudam a entender a palavra de Deus, ok? Existem estudos que abrem os nossos olhos, tá? Para poder estudar a palavra de Deus de uma forma bem detalhada. Outra coisa que eu queria passar para vocês, que se você me perguntasse há 4, 5 anos atrás, eu era anti-teologia. Se você falasse de teologia, para mim eu era totalmente contra. Tá? De tanto meu mentor me encher as paciência, eu acho que ele me venceu pelo cansaço. Eu falei, eu vou fazer então, para satisfazer o seu desejo. Tá? E eu comecei a fazer teologia. Aquele que antes não gostava, passou a amar a teologia. Eu achei fantástico o estudo que os líderes ministram sobre nós, ensinando a palavra de Deus. Aquilo abriu a minha mente de uma forma tremenda. E isso tem me ajudado até os dias de hoje. Eu estou completando, esse é o último ano, terceiro ano, é uma teologia básica, mas me ajudou muito, tá? No entendimento da palavra, no estudo da palavra. Tá? Então, nós precisamos nos aplicar a estudar a palavra de Deus. E quando nós nos aplicamos ao estudar a palavra de Deus, nós vamos ganhando maturidade, conhecimento, e aí nós precisamos estabelecer objetivos, alvos em nossa vida, né? Durante o estudo que nós fazemos da palavra de Deus, um conhecimento cada vez mais profundo, nós vamos conhecer cada vez mais profundamente uma pessoa. Sim, nós vamos conhecer de Jesus. Geralmente usamos a palavra conhecer em dois sentidos diferentes. Podemos conhecer os fatos e também podemos conhecer pessoas. Conhecer os fatos resulta de um processo intelectual e conhecer pessoas envolve interação emocional. Ok? Então nós precisamos nos dedicar a esse processo de buscar um objetivo, tá bom? Você pode ler a Bíblia para conhecer determinados fatos, mas isso é apenas o começo. Olha que interessante. Seu verdadeiro alvo é conhecer a Cristo, tá? Portanto, quando estiver estudando as Escrituras, é preciso dispor-se a conhecer uma pessoa, Jesus. É isso que nós precisamos, conhecer Jesus, conhecer a sua palavra, viver a sua palavra e deixar Cristo viver em nós. Tá? Existem muitas pessoas que você vai observar e que eu tenho observado que são conhecedores da palavra tremendamente. Eles conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, são mestres na palavra. Eles são pessoas assim que você fala assim, eu queria versículo falar sobre tal, ele vai falar para você. São mestres, eles administram a palavra fantasticamente.
Eles parecem um Google ambulante de conhecimento da palavra de Deus, tá? Mas tomem cuidado. Jesus nos alerta sobre falsos mestres, que eles aprendem da palavra e esse conhecimento cauteriza sua mente e eles vivem uma vida religiosa. Eles não vivem por misericórdia, eles vivem numa religiosidade que só coloca peso, fardo sobre nós. Nós não devemos aceitar isso, meu irmão. Abra os teus olhos, tá? Busque conhecimento da palavra de Deus, tá? Para que quando essas pessoas vier colocar peso sobre você, você sabe que você é filho de Deus, de um Deus que te ama e que te deseja, que te quer, tá bom? Não tome essas autoridades como modelo de forma alguma, tá bom? Fica aqui uma deixa, certo? Muitos líderes estão subindo em cima do púlpito e estão pregando, estão massacrando as pessoas, tá? Está usurpando a fé das pessoas, tá? Tem tirado das pessoas dinheiro, tá bom? Muitos lobos estão aí ministrando, falando. Então tome cuidado, tá bom? Abra os teus olhos, fique atento, tá bom? Conhecimento em especial, o conhecimento bíblico, tá? É o que eu acabei de falar, ele não pode se tornar algo apenas de um conhecimento, não, tá? Muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas não praticam o que a Bíblia nos ensina, tá? Essa semana a gente estava numa reunião que a gente estava ministrando sobre a Bíblia e os nossos professores que estavam ali nos ensinando, eles colocaram que eles conversam sobre a Bíblia e eles são conhecedores da palavra de Deus. E eles têm um temor no coração de ficar apenas no conhecimento e não vivenciar a palavra de Deus. Quando esses meninos falaram isso, eu falei, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Não deixe que isso aconteça na nossa vida. Tá? Nos protege disso tudo, Deus. Tá? Então, o estudo bíblico deve ser feito não com a intenção de saber a respeito de Cristo, mas sim de conhecê-lo pessoalmente, de relacionar com Cristo, tá bom? E conhecer a Cristo é conhecer a paz. Quanto mais você conhece, menos inclinado ficará a impressionar as pessoas com os seus conhecimentos. O orgulho e a soberba que existe dentro de nós, tá? Não tem mais importância nenhuma na nossa vida, tá? Porque é o Espírito Santo que está habitando dentro de nós e nos revelando a palavra de Deus, a Bíblia, que foi inspirada porque Deus quer que você e eu conheça Ele. Ele quer revelar o seu coração num relacionamento de amor. Se você permitir, Ele tornará esse relacionamento tão precioso de modo a ser algo pessoal, que não lhe pode lhe ser partilhado com outra pessoa. Olha só que coisa fantástica agora. Obviamente, você não quererá falar sobre ele. Você se alegrará em falar aos outros da bondade, do amor de Deus. Olha que tremendo isso. Quanto mais Cristo está em nós, mais nós nos alegramos em falar desse amor para as pessoas, de evangelizar pessoas, tá? Isso é natural na nossa caminhada quando nós nos dedicamos ao estudo da palavra, a um objetivo na nossa vida. Tá? E Deus tornará a sua vida, a minha vida, tão estável e firme como uma rocha, e tão viva como uma fonte que jorra, jorra sem cessar. Meu irmão, se atente nesses detalhes do que nós estamos falando. O tempo é curto, tinha mais coisas para ministrar, mas espero que tudo isso que tenha sido falado tenha guardado, entrado no seu coração, que você pense, que você rumine sobre isso, que você ache margem na sua agenda
para ter um tempo de estudo da palavra de Deus. Amém? Para encerrar, eu gostaria de ler aqui um pequeno trechinho, coisinha rápida, menos de 1 minuto. Enquanto, ó Senhor, o teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero te ver. Da mera letra além de ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor, meu Salvador, aquele que me dá esperança. Glória a Deus, glória a Jesus. E eu queria estar finalizando, orando junto com vocês. Senhor nosso Deus e Pai, nos perdoe, Deus, porque assumimos tantos compromissos em nossa vida, tantos compromissos que não são essenciais, Pai. Mas eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude a eliminar muitos desses compromissos, ó Deus, e que nós possamos encontrar margem para poder nos dedicarmos à leitura da tua palavra, que possamos encontrar margem durante pelo menos um dia da nossa semana, ó Deus, para nos dedicar um tempo ao estudo da tua palavra. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente e principalmente o nosso coração, Senhor. E quanto mais nós lermos da tua palavra, Deus, que o teu Espírito Santo gere em nós um desejo, uma paixão maior por ti, por te conhecer, para ter um relacionamento de intimidade contigo, ó Deus. Esse é o desejo que há em meu coração, Pai. E eu te peço que teu Espírito gere esse desejo no coração dos meus irmãos, ó Deus. Para a glória do teu santo nome, eu te peço, ó Deus. Amém. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Que Deus nos fortaleça e nos ajude a encontrar margem para a nossa vida de relacionamento com Deus. Quinta-feira que vem estaremos juntos novamente, ministrando mais uma temporada. E nós estamos esperando para ver qual será a série. Deus te abençoe. Obrigado por ter aberto a sua casa para nos receber. Até a próxima.